Amém. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos se pôr de pés, irmãos, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias em São João 14. São João 14. E leremos o verso 12, o 18 ao 20. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. São João 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Senhor Jesus, dê-nos, ó Pai Santo, o conteúdo desta palavra, e que o Senhor possa vivificar ela em nossas vidas, em nossas almas. É no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Jesus é presente.
Amém, amém. Graças a Deus. É uma coisa muito boa, né? Você ser um crente. Ser um crente. Um crente de verdade. Um cristão. E aí então você tem prazer em fazer todas as coisas que agrada a Deus. Cantar, louvar, adorar e servir ao Senhor. Você o faz de coração, com um verdadeiro espírito, uma verdadeira unção, uma verdadeira inspiração que vem de dentro para fora. E aquilo te leva a expressar o que você possui. E aí então aquilo edifica, não é mesmo? Agora, a escritura que nós lemos, ele disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará as maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. No verso 18, você vai observar que ele diz: eu não vos deixarei órfão. O verso 19, ele diz assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Quem? Os incrédulos. Os incrédulos. Mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Os crentes. Correto? Porque eu vivo e vós vivereis. O verso 20, ele concluiu. Ele disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isto mostra exatamente. Agora eu estou com um pensamento sobre fazer obras maiores. Obras maiores. Quais seriam as obras maiores? Mas vamos voltar lá atrás, lá embaixo. Vamos começar no começo e subir o primeiro degrau da escada. Talvez você diga assim: não, mas eu não preciso disso mais. Eu estou muito elevado, estou alto. Agora eu estou pensando nas obras maiores. As obras maiores que ele disse que faríamos, certo? Mas nós estamos num acampamento misto. E vocês sabem, você nunca chega em cima pulando no último degrau. Você começa no degrau de baixo. A escada, para você alcançar uma lâmpada ali em cima, você sobe desde o primeiro degrau até chegar ao último. E aí você alcança aquela lâmpada. Com paciência ainda, com cuidado. Não é isso mesmo? Está lá, o irmão parece estar subindo uma escada, né? O irmão está subindo uma escada ali, eu acho que é bem para acender uma lâmpada, o que que é? Então você começa embaixo. E nós vamos começar embaixo. E vamos chegar até a obra maior que ele disse que nós faríamos. E durante esta viagem, para chegarmos até ali em cima, cada um de nós vamos ver aonde é que nós estamos parados, qual é o degrau que nós estamos parados. Não é mesmo?
E nós vamos observar, começando lá embaixo mesmo, em São Mateus, no capítulo 28, verso 18 ao 21, o próprio Jesus, ele disse aos seus discípulos: portanto, ele digo, todo poder no céu e na terra foi entregue nas minhas mãos. E ele diz: portanto, ide, fazer discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar estes mandamentos que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? Foi o que ele disse para a sua igreja, primeiro degrau que ela teve que subir para chegar e atingir a parte ou a proximidade mais alta. Teve que começar lá embaixo. Nós vamos observar que quando ele disse isso para a sua igreja, o apóstolo São Pedro tinha recebido de suas mãos algo antes que ele pudesse dizer isto para eles. Em São Mateus mesmo, no capítulo 16, o verso 16 a seguir, você vai ver que ele fez uma pergunta para aqueles discípulos e perguntou a eles: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Então dizia: tu és Elias, outro João Batista, outro um dos profetas. Nenhum deu a resposta certa para ele. Ele virou para o apóstolo São Pedro e os demais e disse: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Então o apóstolo São Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento que ele disse aquilo, respondendo para Jesus, Jesus replicou de volta para ele com estas palavras: bem-aventurados és tu, Simão Bar-Jonas, que não te revelou nem a carne e nem o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E eu te digo, tu não serás chamado Simão Bar-Jonas, mas sim Simão Pedro, pequena pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois ele disse assim: te darei a chave do reino dos céus. Aquele que tu ligares na terra será ligado nos céus, aquele que tu desligares na terra será desligado nos céus. Ele deu isso para Pedro e para demais apóstolos antes mesmo que ele dissesse para eles estas palavras: todo poder foi-me entregue nas minhas mãos pelo meu Pai, nos céus e na terra. Depois ele vem e disse isso, e dá isso para a igreja, e recomenda a eles que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles permanecessem ali no tabernáculo, no templo, até que do alto sejais revestidos de poder. São Lucas 24, 49, ele falou isso para eles. E Atos capítulo 1, o verso 8, você vai ver ele falando novamente:
bem já pertinho na hora da sua partida, eles disseram para ele: mas há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo, e então ser-me-eis as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Bem, nós vamos observar, irmãos, que logo depois ele dizer isso para eles, ele foi levantado aos céus, ele subiu, e aqueles discípulos contemplaram aquela subida de Jesus para a glória, até ocultar-se a nuvem dos seus olhos. Quando eles despertaram, tinha 2 anjos, homens vestidos de branco, dizendo para eles: este que subiu, há de descer, vá, esperem lá, aonde ele vos ordenou que esperassem. Eles voltaram para o cenáculo, e ali eles permaneceram em oração, ficaram ali durante um tempo, 10 dias mais ou menos. Quando eles estavam em oração ali, veio um vento veemente, tempestuoso, e entrou naquele recinto, e pousou sobre eles como línguas repartidas de fogo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E eles falavam e magnificavam em língua, assim segundo o que o Espírito lhe concediam que eles falassem. Atos 2. Essas escrituras que lemos, que citamos. Bem, aí nós vamos encontrar, irmãos, que depois disto, 4 dias, você encontra os discípulos, inclusive o apóstolo São Pedro, pregando a multidão de quase 10.000 almas. E eles, ouvindo Deus fazer aquelas obras extraordinárias através das mãos de Pedro e os demais apóstolos, e vendo como eles pregavam com a ousadia e a autoridade do Espírito, quase 3.000 almas naquele momento compungiram em seus corações, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: varões, irmãos, o que devemos fazer para ser salvos? Aí então o apóstolo São Pedro, tomando a palavra, disse, porque ele era o porta-voz, ele tinha recebido a chave antes de Pentecoste, para abrir a porta, porque chave é para abrir porta. E ele tinha recebido essa chave do mestre. Aquilo que ele ligasse no céu, digo na terra, seria ligado nos céus. O que ele desligasse na terra seria desligado nos céus. Ele tinha recebido a chave do reino. Quando aquelas pessoas se sentiram e viram as suas misérias, as suas ruínas, os seus pecados, então foi quando eles perguntaram para eles: o que faremos, varões e irmãos, para sermos salvos? Aí o apóstolo São Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós dos vossos pecados,
e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, o qual é uma promessa que ele disse que ele daria a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, e tanto quanto o Senhor vosso Deus chamar. Porém, você pergunta, mas Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E Pedro batizou em nome de Jesus. Com quem que você vai ficar? Eu lhes pergunto, quem foi que entrou na igreja no dia de Pentecoste? Quem foi que veio na forma do Espírito Santo? Não foi esse aqui que disse para eles: eu não vos deixarei órfão, mas eu voltarei para vós? Foi ele? Irmãos, a prova de que ele era a verdade, e o que ele disse é a verdade, é que ele cumpriu. Ele veio na forma do Espírito Santo e habitou na sua igreja, dando a ela a sua própria vida. Aquelas palavras que saiu da boca do apóstolo São Pedro em Atos, em São Lucas, em Atos 2, o verso 38, não era o apóstolo Pedro falando, era o Jesus Cristo na forma do Espírito Santo em Pedro, falando aquelas palavras. Se fosse Pedro, com seu próprio conhecimento, o seu próprio sistema natural, você sabe como Pedro tinha batizado aquelas pessoas? Como eles batizam hoje: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas ele não repetiu a palavra, ele cumpriu. Ele tinha revelação, ele conhecia qual era o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quando Jesus estava disputando com aqueles fariseus, você vai ver ali em São João 5, se quiser ler, no verso 43, ele disse estas palavras para eles: eu vim em nome de meu Pai, vós não aceitareis. Se outro vier em seu próprio nome, a este vós aceitareis. Você viu aí? Agora, veja como ele mesmo disse, o próprio Senhor Jesus, os discípulos, andou com ele, comeu com ele, viveu com ele, pescou com ele, dormiram juntos, andavam, seguiam, ouviu seus ensinamentos. E ele falando estas palavras: eu vim em nome de meu Pai.
Então, se ele disse: eu vim em nome de meu Pai, qual foi o nome que ele manifestou? Foi José? Foi João? Foi Pedro? Foi Jesus. Jesus Cristo. Foi este nome. Por isso que em São Mateus, no capítulo 1, o versículo 18 ao 21, você vai ver ele dizendo assim, que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria desposada com José, maritalmente, achou-se concebida do Espírito Santo. E José, não conhecendo, não entendendo aquilo, queria deixar secretamente, sem infamar a coisa. Então, o anjo de Deus veio a José em sonho à noite e disse: José, filho de Davi o justo, não tema deixar Maria, a sua esposa, porque o que nela está gerado é obra e graça do Espírito Santo, e ela terá um filho, e será chamado Jesus, e ele será o Cristo, o Salvador. Vejam, quem é que colocou o nome no filho? Foi o pai? Não foi José, não foi ninguém, foi o pai dele. Então qual foi esse nome que ele manifestou? Ele disse: eu manifestei o nome de meu pai. Então o pai dele, o seu nome, quem era o pai de Jesus? Vocês sabem? Era o Espírito Santo. Deus era o pai de Jesus. Então qual era o nome do Espírito Santo? Era Jesus. Era Jesus. O pai dele, ele disse: eu manifestei, eu expressei, eu vim em nome de meu pai. Vós não aceitais, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vós aceitareis. Os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que você vai ver em São Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11, quando aqueles pastores estavam ali na vigília da noite, com as suas ovelhas, rebanhando as suas ovelhas e cuidando no aprisco, então o anjo desceu dos céus e trouxe essa mensagem de boas novas aos pastores no campo. Você vai ver que ele não foi a Anás, e nem a Caifás, e nem a Pilatos, e nem a Herodes. Não foi. Deus não avisou para eles. Deus foi aos pastorzinhos no campo, pastor de ovelha, e disse para eles, trazendo essa mensagem: hoje nasceu na cidade de Davi, olha aqui, o Senhor, que é o Cristo. Por isso que quando o apóstolo Pedro, Paulo, batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Correto? Agora, é uma coisinha simples, parece, mas não é simples. Porque você pode até aprender essas coisas,
como um aluno e aprende na aula a sua matéria, decore ela, né? Decore ela. E até preenche lá o seu calendário, lá o seu caderno lá, e faz suas provas e acerta tudo, porque ele aprendeu aquilo do professor. Mas a coisa que nós temos que aprender, irmãos, que nós não temos que aprender de ninguém isto. Nós temos que ter uma experiência direto com Ele, como os discípulos tiveram. Por mais que pareça simples, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas se Deus não revelar-se a você, o diabo tira de você. Ele disse aquelas parábolas do semeador, que saiu semeando a semente. Ele disse: uma caiu na beira do caminho, a outra caiu sobre pedregais, a outra caiu no meio dos espinhos, a outra caiu em boa terra. Ele disse: aquela que caiu na beira do caminho, veio os pássaros e o arrebatou. O diabo vem e tira. Aquela que caiu no meio dos pedregais tinha pouca pedra, pouca terra, e aquela semente germinou, brotou, cresceu, mas o sol foi muito quente. O sofrimento, as perseguições, as tribulações, a angústia, ela não suportou, morreu. E aquela que foi plantada no meio dos espinhos, os cuidados do mundo, os prazeres do mundo, os desejos do mundo, o abafaram e deixou infrutífera, não deu fruto. Mas aquela que foi plantada em boa terra, caiu naquele coração daquele eleito, daquela alma preciosa, aquele atributo de Deus, e ela produziu 30, 60, 100%. Veja, irmãos, o dia que você ouve esta mensagem dada por Deus, e Deus revela a você, Ele tira você das coisas do mundo, Ele não te deixa envolvido com o mundo, Ele tira você do mundo. Vocês vejam como disse o apóstolo São Pedro, no capítulo 1, no verso 18, como ele disse, que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata das tradições de nossos pais. Não foi feito por um credo, por um dogma, pelo sistema do homem, por uma denominação, pela religião, mas isso veio pelo assim diz o Senhor. É uma mensagem profética. Não foi com ouro e com prata que foste comprado e tirado da vossa vã maneira de viver, das tradições de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, imaculado. Veja, irmãos, quando esse crente, essa mensagem penetra no seu ser, entra na sua vida, Deus revela-se a si mesmo a você, Ele tira você do mundo, do sistema
sistema religioso. O que ele faz? Aí ele tira o mundo de você. Depois de você estar posicionado na palavra, aí então a palavra tira o mundo de você. É por isso que a ovelha, o eleito, ele é uma ovelha. Ele é sujeito, ele é submisso, ele cede os seus direitos. Aleluia! Ele não alega o seu direito. Ele é uma semente congenere com a semente de Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro ainda continua dizendo no capítulo 1, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, da palavra viva de Deus, que permanece para sempre. Esse eleito, ele é uma semente predestinada. Ninguém lhe tira do caminho, ninguém lhe afasta do caminho. Ele é eleitos, eles são elegidos nele antes da fundação do mundo. Agora, para chegarmos a um lugar como este, o que é que uma semente passa? Qual é o processo de uma semente? Quando você joga ela no solo, o que ela precisa? Ela precisa de água, ela precisa de sol, para poder brotar, germinar e dar frutos. Correto? É por isso que nós não desprezamos desde o menor mandamento até o maior, porque os mandamentos de Deus abrangem toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que o apóstolo São Pedro, no capítulo 3, na sua primeira carta, no verso 21, ele diz que também, como uma verdadeira figura, salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas de uma boa indagação de consciência para com Deus, Jesus Cristo, porque ele sabe que água não tira pecado de ninguém, a água não tira demônios de você, a água não tira espíritos de você. Mas você tem uma boa consciência que você entrou pela porta, e a porta é Jesus. Ele é a porta das ovelhas. E quando você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e ali você entrou pela porta. E quando Deus revela a você o seu nome para você, isso vem fresquinho do trono para você. Aquela fé que você possui nessa palavra traz o sangue dele sobre você, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, o sangue de Deus. E ele vem e purifica de todo o pecado. Ele tira os demônios de você, os espíritos errados de você. Ele te santifica. Aí você se torna uma pessoa inteiramente leviana, tranquila, descansada.
Nada para te perturbar, nenhum demônio para te perturbar. O sangue está ali fazendo sobre você essa limpeza. Você recebe a vida do Cordeiro em sua vida. Deus muda a sua natureza. Muda a sua natureza. Troca a sua natureza. E te dá a natureza dele, de Cordeiro. Aleluia, amém. Cordeiro é de um ano para baixo. Ele te dá a natureza de Cordeiro. Cordeirinhos de Deus. Cordeirinhos de Deus. Veja, irmãos, a vida de Cristo que estava naquele sangue, naquela química, ela é deliberada para entrar em você. E Ele o faz isso, não é através do pé da letra, é através da fé. É através da fé. A fé que traz isso sobre você, em você. Se você não tiver fé, não consegue nada com Deus. Ele disse, sem a fé você não pode agradar a Deus. Aquele que crê que Deus existe tem que ter fé, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus gosta que nós tenhamos fé em sua palavra. Por isso que você vai ver que todo ser humano que vem sobre a face da terra, ele é uma trindade. Ele é um trino em um. Você vai ver que ele forma essa trindade. Trino em uma unidade: corpo, espírito e alma. E você vai observar que o seu corpo traz 5 sentidos: visão, tato, paladar, audição e olfato. Esse é o mal de fora. E o seu espírito, que é o homem de dentro, também traz 5 sentidos: imaginação, consciência, raciocínio, afetos, memória. Vejam, produz em você esses 5 sentidos. E a alma, que é o terceiro homem, é a fé, que é o 6º sentido que você tem. Ou ali opera o livre-arbítrio, o agente moral. Você pode aceitar e pode rejeitar. É ali dentro. Aceitar ou rejeitar. Deus trabalha no terceiro homem. Satanás trabalha no primeiro. Começando com a cabeça do indivíduo, com seus sentidos naturais. E Deus trabalha com a sua alma. Lá dentro do seu espírito, está alojado no âmago do seu espírito, que é você. E Ele tira aquela velha natureza pervertida que você recebeu através dos seus pais por meio do nascimento natural, e coloca em você a natureza dele, que é a alma do Cordeiro, a natureza do Cordeiro, a natureza de Cristo. E aí você então nasce de novo. Você nasce de novo. Quando nós chegamos a este lugar, irmãos, nasce de novo, então nós estamos propícios para receber o que? Poder.
Deus lhe dá o batismo do Espírito Santo, te enche com o Espírito Santo, entra dentro, Deus entra, o Espírito Santo entra dentro do seu espírito, aloja lá na sua alma. A alma de Deus, não é a minha, é a de Deus. A minha ele matou, agora ele me deu a dele. E ele mora na alma dele. E ali então forma-se uma trindade e uma unidade. Ele disse que assim como ele fez, como ele era, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois ele disse, criou Deus o homem, a sua imagem o criou. Ele não criou a imagem de outra coisa, ele criou a imagem dele. A imagem dele. Então você, através daqueles olhos sobrenaturais, você vê Deus como uma pequena luz branca, o sobrenatural, os olhos da fé. Você não pode ver ele com os olhos naturais, você só vê com os olhos da fé. Ele vem como aquele halozinho, aquela luz branca, o Logos, chamado Filho. Ele é o sobrenatural, você não vê com os olhos naturais. Então, o que ele fez? Ele sabia que ele não poderia sofrer tentação, paixão, nem espírito. Ele teve que descer. Como você não pode sofrer tentação, você não pode sofrer paixão no espírito, você sofre na carne, mas no espírito não sofre. E Deus desceu, fez a imagem do homem, para que ele pudesse sofrer as tentações, ele sofresse paixão, que ele pudesse descer e redimir o homem que havia caído. Você viu aí, irmãos? Deus era uma trindade e uma unidade. Olha, uma trindade entre a unidade. Uma trindade entre a unidade. Deus sobre todos, Pai de todos, naquela coluna de fogo. Deus conosco, como ele disse aqui, e em vós, os verdadeiros filhos. E ele estava Deus conosco em Jesus Cristo, e Deus em nós, na forma do Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo. As três manifestações do Pai, Filho e Espírito Santo, manifestados-se na igreja. Não três deuses, não três pessoas, mas três manifestações de um só Deus. Quando nós chegamos a este lugar aqui, irmãos, aí sim, aí ele está dizendo assim, olha como ele disse, aquele que me, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Não é mais você, não é mais eu, não é mais nós que fazemos as obras, é Ele que faz. Agora, que tipo de obra que nós faremos maior do que estas? Eu citei para vocês a mensagem Não Sabeis, parágrafo 111, 112, e pergunta e resposta, número 18, parágrafo 18 e 30, pergunta e resposta sobre Gênesis, parágrafo 18 e 30. Agora é a Shalom, parágrafo 101 e 102, que ele diz que nós faríamos, que aquele que crê nele faria obras maiores do que estas. Agora, obras maiores, que tipo de obra que nós faremos maior? Fazer um cego enxergar, os curandeiros faz. Fazer um aleijado andar, os curandeiros faz. Deixar a muleta, deixar a cadeira de roda, levantar de uma maca, ressuscitar os mortos, eles fazem isso. Que obra maior é essa? Primeiro, irmãos, é isso daqui, esse ato de transformação. Deus matando a sua velha natureza e entrar em você, e viver em você. Segundo, o que ele fez com o nosso precioso profeta? Através do nosso precioso profeta? Olha,
O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava aqui na terra, Ele tomou uma pequena substância, mandou que trouxesse água para Ele transformar a água em vinho. Isso Ele fez. Eles encheram ali aquelas 3 taças e trouxe, Ele transformou aquilo água em vinho. Segundo, aquela multidão que estava seguindo Ele há 3 dias, estavam com fome, necessitados. Ele disse, Ele teve compaixão deles e disse, não é lícito mandar esse povo embora com fome. Vamos saciar eles de pão. Aí então disse, mas Senhor, aonde nós vamos encontrar pão para tanta gente assim? Temos aqui 2 peixinhos e 5 pães. Traga aqui. Ele pegou aquela substância que antes era um trigo, depois farinha, e depois então fez o pão. E agora ele pegou 5 pães, 2 peixinhos, e multiplicou e saciou multidões. Que sobrou ainda 12 cestos de subejos de alimentos. Agora ele disse, as obras maiores vós fareis, aquele que crê em mim. Eu lhes pergunto, o que foi que ele fez através do irmão Branham? Qual foi as obras maiores? Vocês já lembram? Quem pode me dizer? Criou os esquilos. Ele criou os esquilos. Ele criou. Ele não tomou a substância, ele criou. Ele falou a palavra, e aquilo aconteceu. Aonde não tinha esquilo, não tinha nada, aquilo veio do nada, pela palavra falada. Isso que Deus fez através do profeta é o que Ele estará para fazer através da sua noiva. Aos verdadeiros atributos, os verdadeiros crentes. Vocês já lembram que na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, segunda, né? Capítulo 4, versículo 14, versículo 3 a seguir: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, e entristeçais em vossos corações como aqueles que não têm esperança de salvação. Mas se cremos que Cristo morreu e ressuscitou dentre dos mortos, aqueles que em Cristo dormem, Deus também tornará a trazer com Ele. Vejam, digo isto pela palavra de Deus, que nós que estamos vivos não precederemos os que dormem, isto é, estrovaremos. Mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Isso aqui é alarido, irmãos. Isso aqui é uma voz de arcanjo. Isso aqui é a trombeta de Deus. Quando Deus vivifica essa mensagem na sua vida, não é mais você que vive, é ela que vive em você. Você viu aqui que essa mensagem tem essas 3 coisas, essa trindade: alarido, voz de arcanjo e trombeta. O que é o alarido para nós? Qual foi o alarido? Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra essas pragas sobre ti. Sai dela. Apocalipse 18, verso 3. E esse era o alarido que gritou:
aí veio o noivo, aí veio o esposo, aí veio o esposo. E o que disse aquelas virgens prudentes? Elas endereçaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro dele. As nécias, as loucas, foi tentar comprar azeite para poder vir. Já era tarde demais. As prudentes ele tomou e o levou. Você vê aí, irmãos? Isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem busca, é para quem Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia. É para estes que tem sede dele, tem fome dele, tem desejo de ser como ele. São os verdadeiros atributos dele. A voz de arcanjo é voz de ressurreição. É a voz de ressurreição. Está dentro dessa mensagem. Essa mensagem é Cristo, é a palavra revelada, é a Bíblia revelada. Quando você recebe essa mensagem como ela é, você recebe Cristo. Ele vivifica essa mensagem da sua vida. Você vive de acordo com essa mensagem, ensina você a viver. Você age, atua, seu comportamento é o comportamento da mensagem. Aí então virá aquele momento que as tumbas abrirão. Eles não vão vir mais através da mamãe e o papai, não, por meio de sexo, não. Eles vão vir através da palavra falada. Terça parte, ou mais, a maior, vamos dizer, a maioria dos membros do corpo de Jesus Cristo está no pó. Está no pó. E esses que estão vivos é que vão trazer eles de volta. O poder da palavra falada, a voz de arcanjo, ante o toque da última trombeta, num piscar de olhos, eles serão. Deus delibera os seus espíritos, a sua alma, e a sua alma ao corpo, e o corpo levanta. Qualquer hora dessa, ele aparecerá do seu lado, ela aparecerá, os nossos seres queridos, em corpos celestiais, e juntamente conosco será transformado, e seremos arrebatados, a encontrar o Senhor nos ares. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos cantar este hino, irmãos, 312. Sois bem-vindos. Nossas vozes jubilosas elevemos com fervor pela vinda amistosa dos obreiros do Senhor. Sois bem-vindos, campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dar. Recebei os lutadores da verdade e do amor. Damos a Jesus louvores, que os trouxe com vigor. Sois bem-vindos,
campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dar. Abraçai os bons soldados das fileiras de Jesus, aos que lutam denutados para difundir a luz. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingido, a congregação vos dá. Dos fiéis eu bem supremo, trabalhai sem ditação, pra fazer que o Rei eterno reine em cada coração. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Aleluia. Olha, eu digo a vocês, enquanto vocês estão vendo essas coisas absurdas acontecendo ao seu derredor, lembra-se, há um círculo em torno de você, um círculo ou uma auréola, aquela atmosfera que o Espírito Santo na sua vida cria, e você vive no meio dela. Essa atmosfera de bênção, de gozo, de paz, de alegria, de cura divina, e simplesmente deixar fluir. Deixa fluir. Não olhem para as coisas negativas. Não olhe para você mesmo. Olhe para Deus. Olhe o que Deus fez por você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e que a luz do seu rosto e a gotas de misericórdia de Jesus Cristo umedece as vossas almas. Ele vos guarda e vos protege agora e para sempre. Amém. Deus vos abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Diante do terror, recalma, não recuará, do mundo aterrador. A fé que não me faz queixar na dor da correção. Mas quando o fogo mais arder, mais firma o coração. A fé que sempre brilha mais no negro furacão, que no perigo sente paz, audaz na escuridão. Ó Deus, me dá tamanha fé, que venha o que vier.
vós.